hoje eu vou contar pra vocês como é que foi a minha experiência dos meus amigos do roteiro de viagem da Trip de 5 dias. A Trip, ela é uma agência que faz vários tipos de roteiro de viagem. E um desses roteiros é o roteiro da formatura de 3º ano. Eles foram na nossa escola apresentar tudo pra gente. E eles falam tudo o que acontece nesses dias, fazem a propaganda deles. E daí, isso foi em novembro de 2024. A gente pagou e foi viajar agora em dezembro de 2025. A boca, hein, Jota? Série B. A viagem ela começou na quarta-feira. A gente foi às 10 horas da noite até uma parada. A gente saiu daqui às 10 horas. Essa parte das 10 horas aqui foi bem organizadinha. A gente foi no estacionamento aqui na região. Todo mundo pegou o ônibus. A gente escolheu nossos lugares. Foi de duplinha. Filha da puta! E a gente foi até a primeira parada, que era um japonês. Que também, gente, era muito bonito lá. Era um lugar, se não me engano, era um rodízio de comida japonesa. Só que a gente não chegou nem perto daquilo lá, porque era muito caro. Mas a gente ficou numa parte de salgados, que era tipo... Você ia lá, escolhia o teu salgado, daí depois você sentava numa mesinha a comer. Enfim, gente, foi bem legal, foi bem divertido. A gente tava ali em grupinho, tudo, então foi bem interessante essa parte. Apesar do rolo que deu com a ida até lá. Porque quando eles fizeram a propaganda deles, eles falaram que a gente chegava lá na quarta de manhã, a gente chegava antes, né? E daí a gente sai daqui e a gente chega lá quinta-feira, né? Só a gente pagou 1 hora do dia da quarta-feira, né? Porque quando a gente foi cobrar eles do assunto, eles falaram que tá na lei de roteiro de viagem, de turismo, essas coisas, que você tem que pagar o dia que você vai até o local. Só que a gente pagou 1 hora do dia, a gente saiu daqui às 10 horas da noite. A gente, se eles atrasassem um pouquinho a mais, já era quase meia-noite já. Se eles atrasassem até às 11, ia dar 1 hora pra meia-noite. A gente saiu daqui 10h30, se eu não me engano. A gente saiu daqui 10 e... Não, a gente saiu 10 e ponto ou 10 e pouco. Por aí. Mas vai ter horáriozinho certinho aí. Mas enfim, já é R$1.000 pagar 5 dias e sair daqui na noite da quarta-feira pra chegar lá na quinta. Não, acho que vai ser um só. Eu não sei. Brasil! Puta que pariu! Pega esse botão. Bah! Sempre quem Eu falei pro filho pra gente pegar aqui. Eu achei a comida bem parecida. Como assim essa? Tô desgraçado. Eu que nunca vi um suco na vida. Outro bonde, posso subir da lente, tá pesado, já vai MK embaixo, look hoje pode, jogadora na mansão. Quarta-feira a gente chegou, dormimos um pouquinho, a gente chegou lá acho que umas 6 horas, não, 5, 6 horas da manhã. Às 7 era o café da manhã, Nossa, gente, que café da manhã maravilhoso. Sério, gente, tipo, eu comia queijo todo dia. Eu pegava umas 10 fatias de queijo e deixava no meu prato, comia queijo puro.
Tava muito bom, amei o café da manhã. Daí, depois a gente foi pra Surfland. A gente, que decepção. A Surfland foi o pior dia de todos, foi o primeiro. Porque a Surfland, gente, você pagava o roteiro de 5 dias pra ir surfar. Na semana da viagem, e tudo isso eles avisam, tipo, na semana da viagem. Que a gente saía daqui às 10 horas da noite e sobre a Surfland. Eles avisaram mais ou menos ali na semana que pra você surfar você tinha que pagar 200 reais, 220, 200 reais. Eu paguei 5 dias a mais pra surfar e depois eu tenho que pagar mais 200 reais pra ir lá surfar de fato. E eles falaram que quem não pagou os 200 reais não teria acesso a nenhuma piscina do clube. Porque a Surfland é um clube pra surfar. Então a gente foi pra lá pra não ter nada o que fazer. A gente ficou, tipo... As quadras encheram, jogaram futebol. Meu namorado jogou um futebolzinho ali, um pouquinho, só que tava chato. E daí tinha as quadras de vôlei, só que elas também encheram bem rapidinho. Gente, foi um saco, foi um saco. E até o dia inteiro lá. Tipo, a gente foi às 10 da manhã, 11, e voltou só às 4, 5 horas da tarde, tipo... Pra quê? A gente foi lá, tudo bem que lá era o único dia que eles davam almoço. E o almoço tava maravilhoso, a gente comeu numa vista, gente, maravilhosa. A água ficava batendo assim, gente, era um lugar muito bonito. A água era tão cristalina assim, gente, que parecia tipo... Era tipo uma água mineral que batia assim. Ai, gente, era um lugar muito paz, tinha uma paz imensa se a gente não estivesse puto. Porque a gente teria que pagar 200 reais a mais pra surfar e ninguém avisou aquilo de forma legal. E também a gente tava começando a conhecer os monitores e todas as coisas que teria, né? TDF Games e todas essas coisas. E eles não explicavam muito bem, eles explicavam dentro do ônibus as coisas que a gente ia fazer no dia, sabe? E daí, tipo, a gente não sabia muito o que a gente ia ter pra fazer lá, se a gente podia levar coisas, a ideia a gente acabou não tendo nada pra fazer. Se a gente tivesse, tipo, levado um joguinho, levado uma mochila com pano pra sentar, também é bom. Levado protetor solar pra retocar, porque a gente se queimou um pouquinho depois, né? Porque às 4 horas da tarde já, o protetor já tava derretido, já de tanto que a gente suou. E... Aí, se a gente tivesse levado alguma coisa pra fazer, um joguinho pra jogar, uma carta pra jogar, qualquer coisa que a gente tivesse levado, uma água também teria sido ótimo. Levar uma aguinha lá pra tomar. Mas enfim, a gente acabou não levando nada e daí foi bem chato, a gente ficou dando volta lá. Mas enfim, o lugar era muito lindo. Depois que a gente voltou da Surfland, a gente foi pra primeira festinha. E, gente, que foi uma festinha que eu queria ter estado mais animada na festa, porque eu acho que ela teria sido melhor. Porque era um lugar da hora, era um momento legal, pá. Só que, gente, depois que acontece, você pensa, eu queria ter aproveitado mais. Só que não tem como aproveitar mais, não tem. Você tá totalmente cansado lá e você não consegue pensar em nada. Você não consegue pensar em, eu vou ficar feliz pra aproveitar a festa. Não tem essa. Você tá estressado porque você quer dormir. Você tá estressado porque você quer ficar de boa no teu quarto um pouquinho, relaxar um pouco. Porque as coisas são acontece muita coisa uma depois da outra e você não tem tempo pra fazer nada. E daí você fica estressado porque você quer dormir, só que se você dormir você não vai aproveitar mesmo. Só que daí você vai pros lugares e você não aproveita porque você tá cansado, porque você queria estar dormindo. Daí não tem como funcionar. Você tem que ter uma pausinha ali pra dormir, tem que ter não tem energético que te ajude a manter. Não tem energético que te ajude a manter o pique por 5 dias seguidos sem dormir, sem aproveitar. Isso que eu dormi um monte no ônibus, né, gente? A gente entrava no ônibus pra ir pra todo lugar, né? Porque a gente saía da pousada e ia pros lugares, a gente ia tudo de ônibus. Porque a Surfland é na Praia do Rosa e o Tantra Rosa também é lá. Não, Tantra.
Onde é que foi a festa do branco? Foi no Teora. O Teora também fica lá na Praia do Rosa. Acho que é. Porque o Tantra também fica lá. O Tantra a gente teve festa na piscina. Mas enfim, gente, a festa foi legalzinha. Só me irritou que a gente queria ir embora antes. Porque, gente, eu gosto de festa. Só que eu gosto dos 30 minutos da festa. Eu não gosto de ficar muito tempo em festa. Eu gosto de ir lá, ficar um pouquinho e deu. E daí eu queria ir embora e eu não podia ir embora porque eu tinha que esperar o ônibus vir. Daí tinha 200 pessoas pra ir embora, no ônibus cabe 40. Dava pra 4 ônibus vir buscar as pessoas e eles não queriam liberar. Daí tava todo mundo estressado, que todo mundo queria ir pra casa dormir. Pra casa não, né? Pra pousada e dormir. E eles não liberavam ninguém pra ir dormir. E daí tava todo mundo estressado. Daí esse daí foi só o primeiro dia. No segundo dia a gente... Daí deu pra relaxar um pouquinho. Eu não lembro o que a gente fez no segundo dia, vou ter que ir lá ver agora. E aí, galera? Aí, já deixou... Tá quente, né? Que eu fui mulher, errei, tá bom, confesso. Os menores deu uma contada e deixou lá no mal. Daí tá, no segundo dia a gente foi, tipo... Eu acho que é o segundo, não. O quarto dia é meu favorito. Mas o segundo a gente foi pra praia do... Pra Guarda do Embaú. E, gente, que praia linda, tipo... Foi minha primeira vez indo pra praia, pra tudo. Na Praia da Ferrugem e tudo. E, gente, que praia maravilhosa, tipo, muito, muito linda. Tipo, a gente tem que fazer a travessia de barquinho, que custa R$7. E eles não avisaram que talvez eles não aceitassem Pix. Eles avisaram dentro do ônibus, quando estava na metade do caminho. Ainda bem que eles aceitam Pix. E daí a gente conseguiu ir lá atravessar de barquinho. Daí a gente atravessou, a gente ficou lá do outro lado, gente. A gente ficou... Meu grupo ficou junto com outro grupo. Foi muito legal, gente. Eu gosto deles. Apesar dos pesares, eu gosto deles, adorava. Foi muito legal ficar com eles, a gente conversou um pouco. Então foi um dia, tipo, gente, foi muito divertido. A gente... É um dia que a gente não tinha almoço, então a gente almoçou ali na praia. A gente rachou batata frita, água de coco, depois a gente comeu o coco. E daí a gente foi um pouquinho na água. E daí depois teve a TDF Games, gente. Aquele dia foi legal. Que era... Ai, gente, eu acho que era barata tonta. Que não sei, eram uns idiotas assim, ficava girando assim e... Ai, gente, foi bem legal. Mas não sei o que era. Mas foi legal. A gente... Daí foi só isso, na verdade. Depois de noite teve... O baile da tripa. Depois de noite a gente ia lá pra ver o Nilo. E, gente, quando falaram que o Nilo ia tocar, eu fiquei, tipo... Porque eles anunciam isso, gente, já lá no início do ano. E daí... Ficou eu, tipo... Do meu grupo de quem sabia mais de música, era eu, a Vit, o Matheus e a Isabelle não foi, gente. Eu confundo com quem vai nas festas da Six. Tá, era eu, a Vit e o Matheus. Eram os únicos que sabiam. A gente sabia uma música do Nilo, que é que ele tocou com o Paiva lá. E Fui Moleque. Inclusive foi a música que ele entrou, né? Ele entrou, todo mundo tava cantando. Daí isso é muito engraçado, a gente tava no show lá. Na hora que ele entrou tocando Rei, Fui Moleque, Rei, tá bom, confesso. E daí todo mundo... Rei, Fui Moleque, todo mundo gritando, muito feliz com ele.
Daí depois ele cantar as músicas dele, gente, era tipo algumas pessoas cantando só, tipo, mas tá, ficou muito mais silencioso o local, sabe? Era um tanto engraçado, coitado. Mas depois ele cantou umas músicas famosinhas, ele tocou 307, ele tocou outras músicas, daí o pessoal engajava um pouco mais no show dele. Ai, eu não lembro em qual dia, acho que foi no segundo mesmo, no segundo ou no terceiro. Que a gente foi na farmácia pegar uma pastilha pra garganta pra Viti, porque ela gritou tanto no teórico que ela ficou sem voz. Ela acordou no outro dia, a gente ia falar com ela isso no dia da festa na White Party lá. Daí ela gritou tanto naquele lugar lá, que daí no outro dia ela acordou totalmente sem voz, gente. Ela falava, tava... Gente, foi incrível. A gente foi comprar uma pastilha e daí do lado da farmácia tinha uma sorveteria. E daí a gente foi lá, comprou picolé. Só que a gente comeu picolé lá no Surfland também. E, gente, a gente comeu bastante picolé, teve sorvete, assim. Porque aquela sorveteria, gente, era muito bom, nossa. Adoro picolé, gente. E daí eu tava pegando aqueles picolé bom, sabe? Eu nunca, gente, comi aquilo lá, acho que uma vez na minha vida. 2 na Surfland, 3, só que daí eu peguei um mais baratinho depois, lá na sorveteria. Mas aqueles picolé de 12 reais, 13 reais, gente. Uma vez na vida só. Mas eles são bons. Eu gosto daqueles Magnum de... Gente, muito bom. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Cada copinho desses foram 13 reais. Eles são muito bonitinhos, gente. Esse daqui é o meu favorito. Esse daqui é o que eu uso. Que ele tem... Tem um golfinho, gente. Ele é muito bonitinho. Enfim, gente, eu adoro esse. Tem esse daqui de carrinho. Eles são todos personalizados da Guarda do Embaú. Esse daqui também é muito bonitinho. Não é um carrinho, é um ônibus. Tem esse daqui. Também, gente, muito bonitinho. Esse daqui sim, esse daqui é do carrinho. Esse daqui tem um carrinho. Aí ele tirou muito bonitinho. Ele é desse tamanho assim. Vou colocar do lado da minha cara assim, pra saber o tamanho dele. Olha, ele é menor que o meu Gloss. Mas enfim, gente, um amorzinho, gente. Eu adorei esses copinhos. E, gente, eu comprei ele correndo, porque eu vi ele antes. Porque assim que a gente chegou na praia, a gente deixava o ônibus num estacionamento. Era um pouquinho longe. Daí a gente ia caminhando assim, passava por um monte de loja, pelo meio que centrinho assim, daí a gente entrava na praia. Só que quando a gente entrou, a Viti, ela parou pra olhar umas pulseiras, umas coisas, e ela foi fazer tererê no cabelo. E daí o Eduardo falou, ah, eu vou ir atrás de um óculos, porque tava eu e a Viti de óculos só. Daí... ele queria um óculos também, daí eu fui junto com ele, daí a gente foi olhar assim, daí eu vi uma lojinha que tinha esses copinhos, daí eu falei, meu Deus, eu quero. Só que eu não comprei ali, porque eu pensei, a gente vai tacar a mochila pra lá e pra cá, vai que quebra o copo. Eu deixei pra comprar na volta eu tive que ir lá correndo, porque a gente teve que correr pra pegar o ônibus. Porque se a gente não fosse lá na filinha, o ônibus ia embora e a gente ficava para esperar o próximo. Porque a gente foi antes do horário que terminava. Sabe que todos os ônibus saíam, daí a gente foi antes. Mas enfim, foi bem divertido. Aquele dia foi bem legal. Tá treinando as... Deixa acontecer natural. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Mas o caso vai eternizar. Dá oi. Que me quer, eu toda a vida perguntado. Não está distante de mim. Fica louca de saudade. Que a razão do seu viver sou eu. Está tudo. Já! Ela não tava gravando o bagulho, tava mostrando a gente, cara. Agora tá gravando. Ah, agora não adianta mais. Perdi a vontade.
Daí no terceiro dia, gente, a gente foi pra festa da piscina. Que daí foi mais ou menos, né? Sendo bem sincero. Tinha a única comida que tinha lá pra comer era um hambúrguer. Muito caro, que vinha muito pouco. Então a gente tava morrendo de fome, a gente passou muita fome lá. Foi horrível passar fome. Daí era uma piscina cheia de gente. A piscina tava meio suja, tava cheia de prego também. A TDF Game roubaram um monte pro nosso ônibus. Nossa, nosso ônibus tava horrível, a pessoa que tava fazendo aquele jogo. Gente, se olhar as fotos oficiais, a gente tem um monte de gente assim, tipo, em choque com o que tava acontecendo naquele jogo. Eu não vi nada, né? Tava lá sentada num canto lá, porque eu não aguentava mais, a gente queria ir embora. Em todo lugar eu queria ir embora, gente. Eu tava lá só. Mas enfim, eu não lembro mais o que a gente fez no terceiro dia. Eu sei que, gente, o melhor dia foi o quarto dia. Que daí a gente podia ir pra praia, ficar mais de boa. Aí a gente não fez nada, na verdade, né? A gente acordou, tomou café da manhã, ficou na pousada. Depois de noite tinha a festa fantasia, só que daí a gente não foi. A gente usou do nosso livre-arbítrio e ficou dentro da pousada. E a gente foi incrível. A gente ficou na pousada, conversando, escutando música, bebendo. E daí vai vir os vídeos de shot, bebida, não sei o que, não sei o que. Aí a gente em nenhum momento falei da janta. A janta era maravilhosa também, que a gente comia num lugar lá. Eles davam o bagulho, né? Não era a gente que pagava. Daí, mas gente, que lugar incrível, a janta maravilhosa, comida incrível. Percebi quando a gente... Eu pedi pro Matheus. Oi. Pedi pro Edu, Matheus. Matheus. Pedi um charge pro Matheus. Quer provar? Quero. Vou mostrar pro meu dele como é que foi dormir aqui. Meu Deus, que fala. Só vão carregando enquanto assim, enquanto lá mandou nos liberar. Daí no quinto dia a gente veio embora. Porque a gente tava muito cansado, gente. Eu queimei meu pé. Foi horrível, gente. Eu queimei meu pé, tipo a parte de cima do meu pé, gente. Foi horrível. Eu queimei meu pé. Quando eu voltei, eu tive que ir pro postinho. Eu peguei 4 dias de atestado. Porque eu queimei meu pé. Uma queimadura, gente. Meu pé tava enorme. Ele tinha uma bolha, assim, né? Passem protetor no pé e na orelhinha também. Que o Felipe queimou a orelha. Mas foi isso. Essa foi a nossa viagem. Teve muito estresse, mas foi muito divertido. A primeira vez que eu fui pra praia, fui com meus amigos. E acho que a melhor parte é essa mesmo, é você ir com os teus amigos, é você aproveitar. Ainda mais que eu estava no terceiro ano, eu já me formei. Vai ter outro vídeo da minha formatura, eu demorei um pouco pra gravar a parte falada do vídeo. Mas eu já me formei, foi momentos, né, gente? Foi momentos. Poder estar lá com meus amigos, gente, acho que é a parte mais legal mesmo. Ter ido pra praia com meus amigos, com meu namorado. Ter aproveitado vários dias com eles, a gente fez coisas que acho que a gente nunca mais vai repetir. Até porque a gente nunca mais vai ter 18 anos, 5 dias numa pousada. Talvez a gente tenha outros momentos juntos, mas nunca mais vai ser esse momento que foi dessa forma. Daí, gente, se eu continuar falando, eu vou chorar, porque eu sou emotiva. Mas eu espero que o meu grupo se reúna muitas vezes ainda, porque eu amo todos os meus amigos. Meu namorado, eu sei que eu vou me reunir com ele pra sempre, mas
quando você tem amigos, né, gente, é um pouco foda pensar que meu namorado eu vou ver ele sempre, sabe? Mas, tipo, será que meus amigos eu vou ver ele sempre? Mas, enfim, daqui pra frente eu espero que eu veja eles uma vez por mês, no mínimo, porque senão eu vou sentir saudade. E é isso, gente. Obrigada por ter escutado minha review de viagem. Beijos.